telespectador na paz do Senhor Jesus Cristo. Você que nos assiste, a partir deste momento, você vai saber o que Deus faz na vida do homem e transforma. Que muitas vezes se pensa dizer a si mesmo: a minha vida não tem jeito, não tem solução. Muitas vezes você talvez tem um problema escondido que só tu sabe. Ou mesmo você não consegue se dominar sozinho a tua parte física e mesmo até que leva a parte do teu corpo, até o que leva mental. É conduzido por um espírito maligno que toma o homem a ser mulher e a mulher ser homem. E a partir disso tudo vai saber um pouquinho, uma pessoa de experiência e uma pessoa que vai constar o que Deus fez na sua vida e hoje tem o prazer de viver. Estamos aqui hoje, nesse exato momento, com o irmão Arlindo. Paz do Senhor, irmão Arlindo. Paz do Senhor. Neste momento, irmão Arlindo, eu te pergunto, o teu nome é Arlindo mesmo? É Arlindo da Cunha. Que idade, irmão Arlindo? 18 anos. O irmão nasceu de que lar, de que família, a que motivo? Bom, eu nasci em Itajaí em 1979 e minha mãe me abandonou no hospital com 8 meses porque me deu a paralisia infantil. Fiquei sem poder andar até os 5 anos de idade e isso eu não esqueço jamais. Que eu aprendi a andar dentro de um hospital e graças a Deus que nos meus 5 anos eu voltei a andar, porque senão até hoje eu era paraplégico. E eu estou aqui hoje, né, irmão, testemunhando a minha vida como ela é. Mais alguma pergunta, irmão? Irmão Arlindo, tu conhecesse o mundo de pé a ponta, assim como vamos supor, no bom sentido, o mundo lá fora, a vida pregressa, por exemplo, a prostituição, a mendigagem, a falta de muitas vezes de comida ou até de vestir. É verdade que você foi obrigado muitas vezes a se prostituir para poder se alimentar, para não passar, para não morrer de fome? Isso é verdade, sim. Eu me prostituía. Eu conheço Florianópolis com a palma da minha mão, porque lá eu vivia no mundo da prostituição. Tudo começou quando eu fui morar na casa dos meus tios. E uma certa vez, meu tio me mandou pedir uma esmola, minha tia também. E quando eu passei a pedir esmola, a minha vida foi se aprofundando mais. E eu decidi fugir de casa, ser um guri de rua, um mendigo. E eu peguei e comecei a me prostituir quando eu fugi de casa, viver como homossexualismo. E eu me prostituía muito, a ponto eu fazia isso para me ganhar dinheiro, para me poder se alimentar, para me poder ganhar o pão de cada dia, meu. Bom, e eu dou graças a Deus que Jesus Cristo me libertou deste mal. Então, continuando meu testemunho, uma certa vez, eu fui morar com uma tia minha. O nome dela se chama Fátima. Morávamos na Praia da Daniela. E ela me acusou de uma coisa: estupro. Numa menina de 5 anos. Eu não tinha coragem de fazer isso. O que eu gosto mais é criança. E então eu peguei e fui preso. A polícia chegou e me prendeu. Fizeram exames na guria. Constatou que eu não tinha mexido nela, que não havia nada de mim nela. Aí então eu comecei a minha vida sofrendo numa cela, numa parede assim fechada. Só tinha mesmo, era um buraquinho assim, uma janela assim no canto e um buraco na porta bem pequeno.
só para ver os olhos da pessoa que estava pro lado lá. E eu sofri lá dentro, mas eu comecei a chorar. Eu dizia, meu Deus, eu sei que eu não fiz isso, meu Deus. Me tiras daqui. Eu chorava muito. Não demorou uma semana, uma tia minha ligou. Ela era crente da Assembleia de Deus e disse assim, olha, eu não te conheço e nem tu me conheces, mas Deus e Jesus te ama e Ele vai te tirar daí. A partir daquele momento, uma esperança dentro de mim nasceu e cresceu. E fui solto depois de uma semana. Mas só que daí foi o inimigo que colocou aqueles mesmos tios meus para me pegar. Aqueles que me mandaram pedir esmola, ponto que até que eu fugi de casa. Eles me pegaram no CEP, cadeia de menores. E eu fiquei lá com eles. Foi numa noite de sexta-feira, eu ia servir a macumbaria, ao centro espírita. Eu ia servir como tocador de tabaco, como eles chamam, né? Tabaco. Eu ia tocar aquilo e ia servir, porque até mesmo a minha avó sempre dizia que era para mim servir a isso. Então, sei lá, eu ia receber aquilo numa sexta-feira à noite. Ah, mas só que o anjo do Senhor veio antes, enviado através da minha mãe. Minha mãe foi lá e me pegou. Mas quando eu fui morar com ela, eu comecei a me prostituir de mim. Me prostituir com casa e com tudo. Tendo casa, tendo morar, comecei a me prostituir. Depois que eu me prostituí, eu comecei a sair com amigos, tomar cerveja, me divertia. Para mim era uma felicidade fazer aquilo. Só que era uma felicidade momentânea. Uma felicidade que dura 15, meia hora. Não é uma felicidade imensa. Mais alguma pergunta, irmão? Eu digo para você que neste momento está assistindo a esse testemunho real e verdadeiro. Se pôr no lugar desta pessoa. Analise você que diz que não tem solução, não tem jeito. Você ainda vai ver a continuação. Hoje, como é que é o irmão Arlindo depois que conheceu a verdade, que entregou o seu coração a Jesus, se libertou deste mal. Você mãe que tem um filho, você pai que tem um filho, que está no teu poder, está na igreja ou está no teu estado. Muitas vezes, seja paciente com ele, trate com carinho, com amor, para que não entre no mundo do crime, das drogas, ou mesmo na prostituição, ou mesmo que se transforma, será triste tu ver o próprio homem ser mulher. Como tu vê o irmão Arlindo, um ex-homem sexual, hoje um homem de verdade, um homem que serve a Deus. Tenho estado ao lado dele, conheço a realidade. Conheço a verdade. Conheço o irmão Arlindo. O irmão Arlindo me acompanha nos trabalhos, tem me acompanhado, tem ajudado o irmão Arlindo espiritualmente. E hoje vejo o irmão Arlindo falar que quer casar, o irmão Arlindo quer ter família, o irmão Arlindo hoje ele tem alegria, tem prazer. E Deus usa poderosamente este moço. Então eu digo para você, irmão Arlindo, você aceitou Jesus dentro da própria cadeia. Conheceu a palavra dentro da cadeia. Irmão, eu não conhecia a palavra, mas eu conheci o amor de Deus. Quando eu chorava na cadeia, eu sempre pedi para Deus me tirar dali. Mas eu não sabia nem que existia um Deus. Para mim Deus não existia, para mim Deus havia esquecido de mim. Só que numa semana minha tia ligou. E ela ligou não trazendo primeiramente a palavra assim, eu vou te tirar daqui. Eu vou te tirar daqui. Não. Ela falou assim, Arlindo, eu não te conheço e nem tu me conheces. Mas Deus e Jesus te ama e Ele vai te tirar daqui. Para mim aquilo foi uma palavra de esperança que nasceu em mim, não tem, irmã Ademir? Como quem nasceu de novo. Eu me escorei no umbral na coluna, onde eu fui no telefone, e eu chorava.
E eu dizia, quem tu é? E como que vais me tirar daqui? Ela assim, ó, eu e a sua mãe estamos vendo isso daí. Se Deus quiser, nós vamos te tirar daí. Então eu acho que isso, ali brotou a verdadeira semente. Que é pra mim. Aí eu passei a lutar. Só que mesmo assim eu comecei a me prostituir. Então eu acho que eu olho pro céu e dou graças a Deus. Que Deus tem me libertado. E que Deus tem me escolhido. Mais alguma pergunta, irmão? Morlindo, como é que foi a tua experiência na rua? Olha aí, irmão, a minha experiência na rua, muitas das vezes eu passava assim, tardes e noites, sem dormir, me prostituindo. Eu fazia um ponto que hoje em dia é conhecido pela maioria de todo mundo, ali na Praça 15. Ali eu vivia como homossexualismo e eu praticava de tudo, mas tudo por dinheiro, tudo para me ter o pão. E uma certa vez, até hoje eu me lembro, eu me prostituí. Aconteceu que no meio daquilo dali, eu sofri muito naquele ato de prostituição. Aí eu comecei a perceber que não adiantava. Aí então foi onde eu fui para essas crianças, passar a noite lá. Porque eu passava dias assim acordadas, muitas das vezes sem comer. Noites que eu passava andando naquela rodoviária, eu chegava até mesmo a dançar para me poder ganhar um salgadinho na lanchonete que tinha no terminal Rita Maria. E eles achavam legal, surpreendente, mas porém eles não estendiam a mão. O amor, eles não tinham amor. O que tu pode dizer para esses jovens que hoje estão na rua, Morlindo? Para esses pais que têm os seus filhos, que estão criando seus filhos, você com uma grande experiência nessa vida do mundo lá fora, o que aconteceu? O que tu pode dizer? Eu estou aqui, para mim, emocionado, meu coração, ele está derrubando lágrima por dentro. Porque, sinceramente, é uma coisa estrondosa, né? Que convivo do lado do irmão Arlindo, vejo a mudança do irmão Arlindo, do tempo que conheço hoje, né? E a gente vê tantos menores nessa situação. E o que pode acontecer, que nem o irmão Arlindo está falando aqui, o que pode acontecer por trás de tudo isso que nós não vimos, por trás dessas câmeras. Então eu pergunto, Morlindo, nesse instante, o que tu diria para essas pessoas que se jogam lá fora, como o que é que o mundo oferece? Olha aí, irmão Ademir, o que eu posso dizer para estes jovens pais, é que nunca tratem os seus filhos com maldade. Quando ele for se abrir com você, nunca trate ele com maldade. Porque muitas das vezes Deus faz as coisas e se nos a gente esperar, eles são salvos. E o que eu deixo sim para este jovem que está vivendo neste momento, neste meio de prostituição, neste lamaçal de pecados, deixe disso, porque Jesus te ama, porque Jesus te olha. Jesus disse na sua palavra que ele não veio para os sãos, que ele veio para os doentes. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo do pecado. Então, o pecado que tu convives não te leva a nada, não te leva. Eu já sei disso porque pelo que eu fazia, eu deixava muita gente triste da minha família porque não queriam ver isso. E hoje em dia eu estou aqui transformado. E hoje eu posso dizer que sou mais um co-herdeiro do Cristo. Porque outrora, eu quero dizer para você, jovem, que minha vida foi sofrida, foi agoniante. Às vezes tu não estás passando por isso, mas estás pensando em passar a fazer isso. Não faça, que é um lamaçal terrível. Lá rola droga, rola prostituição, rola tudo que não presta. Irmão Arlindo,
Como é que é a tua vida hoje normal? Tu sente atração hoje por um casamento, assim, sente atração de ter uma esposa, sente atração normal como qualquer outro homem? Passou aquele momento de ser homossexual? Como tu sente hoje, depois que tu aceitou Jesus, como é que é a tua vida normal? Bom, a minha vida normal, hoje ela é de muita felicidade. Eu regozijo com Cristo, eu louvo a Cristo, eu prego a palavra de Deus. E eu tenho um sonho de um dia casar e ir para a missão missionária, que é um sonho de qualquer um que devia ter sonhado isso no tempo que eu estava na prostituição. Tem atração hoje normal por mulheres, por um casamento, assim, por uma esposa? Sim, claro, como qualquer homem. Hoje eu tenho os mesmos pensamentos do que qualquer um homem quer na vida. Casar, ter um bom futuro. Aquelas atrações de gostar de outro homem, de ter, aquilo ali encerrou, acabou a partir do momento que o Espírito de Deus, ele habitou no tempo que é o nosso corpo, não sentiu mais aquelas atrações, encerrou, aquele espírito maligno foi eliminado, foi expulso e foi libertado desse mal. Bom, irmã Admin, eu quando aceitei a Jesus, meus pensamentos ainda eram voltados para o mundo. Eu às vezes pensava em prostituir de novo. Aí tinha um congresso, uma reunião assim, um culto. E o irmão pediu para ir lá na frente as famílias, que ele ia orar por nós. Só que eu fui sozinho, sem família. Só que eu fui chorando para pedir para o Senhor apagar esses pensamentos de voltar. Eu chorei tanto, que depois que eu parei de orar, tudo aqueles pensamentos que vinha não veio mais. Porque o Espírito Santo, ele limpou o meu corpo, como o Senhor me disse. Então, e tem muito mais coisas assim. Graças a Deus, que quando eu decidi voltar para Cristo, eu decidi também no meu coração mudar. Porque não adianta somente aceitar e não mudar, não se transformar. Não adianta você conhecer Cristo e não saber mais dele. E eu decidi conhecer e saber mais de Jesus e decidi também mudar a minha vida, mudar o meu sentido, o meu modo de viver. Então, dou graças a Deus por essas coisas. Hoje está liberto em nome de Jesus e o desejo é fazer a obra missionária e ter uma família e ser uma pessoa normal como qualquer outro homem e ter mesmo até o teu próprio emprego e ser uma pessoa sem nenhum problema e ter uma alegria que nunca alcançou e nunca teve na vida. Sim, é claro, esse é o meu desejo, que eu espero que um dia Deus venha realizar. Amor lindo, segundo que eu sei, muitas vezes você tinha por exemplo, era colocado como um medo ou mesmo até a realidade para que você tinha que pedir esmola e é obrigado a trazer esmola, aquele dinheiro para casa. Se você não trouxesse o dinheiro, parece que você era punido. Isso. Quando eu não trazia esmola para casa, eu apanhava com aquele chicote chamado chicote de cavalo, bem fininho, ou chicote de boi. Ou então era com mangueira, vara. E eu já cheguei até mesmo, irmã, a me apanhar de facão na cabeça. Eu tenho os 2 sinais na cabeça. E